Diga que. Capítulo 47. Domínio do Rei das Aranhas. O quê? Não me diga que você ainda acha que pode ganhar? Não esqueça. No momento você está sozinho enfrentando 6 de nós. A mestra dos espíritos aranha não mostrou nenhuma fraqueza em suas palavras. Tang San sorriu levemente, dizendo: mas talvez apenas você ainda tenha força sobrando para lutar. Embora eu não saiba por que você é capaz de manter a mente clara e comandar seus companheiros nesse tipo de estado. Você também deve sofrer todos os mesmos efeitos colaterais desse tipo de condição fortalecida. Talvez você ainda tenha uma certa quantidade de poder espiritual restando. Mas essa não pode ser a sua melhor condição. Desde que é assim. Essa luta terá de se tornar uma batalha decisiva entre eu e você. Não estou certo? Mad Shi no momento já estava completamente sóbrio. Seu aprimoramento do corpo por espírito já havia desaparecido. Mas seu poderoso corpo permitiu que ele já pudesse ignorar a dor. Quem disse que eu não tenho força para lutar? Mesmo se eu contar só com força física eu ainda posso esmagar esse punk. A raiva de Mad X não havia sido realmente drenada junto de seu poder espiritual. Ele nunca havia ficado tão irritado quanto hoje. Ele inesperadamente não havia sido capaz de demonstrar nem um pouco do efeito de sua valiosa força sob a teia de aranha restringidora de Tang San, o colocando em severa desvantagem. Sem falar mais nada, ele imediatamente avançou na direção de Tang San. A mestra dos espíritos aranha não bloqueou Mad Shi. Ela claramente entendia que com a força de Mad Shi, mesmo se ele não tivesse o suporte de poder espiritual, contando com apenas sua força física ele era capaz de mover um touro saudável. A razão pela qual ela era capaz de manter a consciência sob a condição de fanatismo era por causa de um efeito colateral que aquele anel de espírito de 1000 anos produzia. Além da intensa toxicidade e da resistência suplementar, seu anel de espírito de 1000 anos também era capaz de enfraquecer efeitos negativos em 50%. Em outras palavras, enquanto ela recebia o efeito total do fanatismo, ela só tinha que aguentar metade dos efeitos colaterais negativos. Como resultado, ela era capaz de ao máximo possível manter sua mente clara. E o dreno só levava metade do seu poder espiritual. Após o consumo da batalha anterior e o dreno após o fanatismo. No momento, o poder espiritual que lhe havia restado somava apenas 30%. Vendo Mad Shi avançar nele, Tang San não usou a grama azul prateada novamente. Ele tinha que preservar seu poder espiritual para enfrentar a poderosa mestra dos espíritos aranha do outro lado. Tendo perdido seu poder espiritual, Mad Shi era como um tigre sem dentes. Lidando com esse tipo de oponente, quem ainda precisava da assistência de poder espiritual? Vendo Mad Shi esticar seus braços à medida que ele avançava, Tang San, ao invés de recuar, avançou, usando o seguidor do caminho dos fantasmas. Ele foi encontrá-lo leve como uma pena. O seguidor do caminho dos fantasmas moveu Tang San de forma errática e, embora ele parecesse estar avançando em linha reta, Mad Shi não conseguiu pegar sua verdadeira forma. Se abaixando levemente, Tang San já havia passado próximo ao corpo de Mad Shi. O pé esquerdo pisando com jeito embaixo do pé de Mad Shi. O braço esquerdo se levantando horizontalmente. O cotovelo golpeando as costas de Mad Shi. Embora Tang San não parecesse tão robusto quanto Mad Shi, suas forças não eram muito diferentes. Trabalhando numa ferraria desde a infância, junto do treinamento para fortalecer o corpo dessa vez, deu a ele um físico extremamente poderoso.
Os pés de Mad Xi se prenderam no de Tang San, apenas sentindo um força em suas costas. Ele já havia sido enviado para o chão. Mas nesse momento, a mestra dos espíritos aranha finalmente agiu. Desde que ela não tinha poder suficiente para a habilidade do seu terceiro anel de espírito, ela já havia desaparecido. Mas os incontáveis fios de teia de aranha em sua palma tiraram vantagem de Tang San jogando Mad Xi em um instante, cobrindo sua frente, envolvendo o espaço que Tang San podia usar para desviar. Tang San rapidamente franziu as sobrancelhas. Você ainda não desistiu? Dessa vez ele não desviou realmente. Antes, deixando a teia de aranha da mestra dos espíritos aranha se enrolar em seu corpo. Em praticamente um instante ele já estava amarrado como um bolinho de carne. Seu corpo inteiro coberto por uma camada de teias de aranha rosa. A mestra dos espíritos aranha estava exaltada, gritando alto. Rápido! Joguem ele para fora do ringue. A vitória é nossa! Porém, ela rapidamente descobriu seu erro. Como nenhum de seus colegas de time respondeu às suas palavras. Olhando para o lado, ela descobriu para sua surpresa que aqueles colegas de time sem poder espiritual já estavam firmemente enrolados pela grama azul, prateada, roxa, azulada. Sem poder espiritual para resistir ao veneno paralisante. Um por um eles já haviam até mesmo perdido a habilidade de falar. A mestra dos espíritos aranha de repente sentiu seu coração descompassar. Um tipo de vaga premonição se construindo. Logo em seguida, sem esperar por ela, puxar o enrolado Tang San para fora do ringue. Tang San abruptamente liberou uma incomparavelmente forte pressão. Isso não era pressão de poder espiritual. Antes, uma atmosfera especial. Mas para ela, essa atmosfera crescente ainda era incomparavelmente dominante. Numa estranha cena, os fios de teia sobre Tang San, começando em suas costas, de repente fluíram como se fossem neve e gelo derretendo. Toda a seda de aranha frenética se juntou em suas costas, como se ela já não fosse mais uma substância material, mas mais como um tipo de energia. No tempo de algumas piscadas, a teia de aranha sobre Tang San já havia desaparecido. A mestra dos espíritos aranha descobriu para sua surpresa que ele estava olhando para ela com um olhar monstruoso. O ponto de início dos fios da teia de aranha eram as mãos da mestra dos espíritos aranha e, após toda a teia de aranha sobre Tang San ter sido completamente absorvida nas suas costas, seguindo a extensão dos fios, uma grande força abruptamente puxou a mestra dos espíritos aranha rapidamente na direção de Tang San. Quando ela finalmente conseguiu reagir, ela já estava diante dele. A mestra dos espíritos aranha queria resistir, mas aquela sufocante pressão a deixou incapaz de até mesmo se mover. A mestra dos espíritos aranha não viu, mas a audiência atrás de Tang San pode claramente ver que as roupas nas costas de Tang San haviam desaparecido e 8 protuberâncias roxas escuras, brilhantes, estavam se projetando de suas costas. Foi ali que aquelas teias de aranha foram desmanchadas e absorvidas. Levantando sua mão direita, Tang San segurou o pescoço da mestra dos espíritos aranha, impedindo a mestra dos espíritos aranha de usar sua força para golpeá-lo. No momento cintilava uma luz demoníaca nos olhos roxos de Tang San. Quando ele virou sua cabeça para olhar para a audiência barulhenta, cada um dos espectadores que viram a luz em seus olhos não pôde evitar abaixar sua cabeça. Seus corpos trêmulos. Isso era o quão sinistra sua atmosfera estava. Tang San levantou o dedo indicador de sua mão esquerda até os lábios de sua máscara, fazendo um gesto de silêncio na direção da audiência. A situação da batalha já não podia mudar, exceto pela mestra dos espíritos aranha.
incluindo Magic que Tang San havia jogado para fora e até aquele mestre dos espíritos do sistema auxiliar já inconsciente. Essa luta espiritual havia acabado agora. As 8 protuberâncias de luz roxa escura nas costas de Tang San silenciosamente desapareceram. A teia de aranha juntada destruída. Aquela pressão sufocante sobre a mestra dos espíritos aranha também desapareceu. Sua expressão era complexa, olhando para Tang San um pouco desafiadoramente. Co? Como? Tang San naturalmente sabia o que ela queria perguntar. Apertando seu pescoço, puxando ela para mais perto, usando uma voz tão baixa que só os dois conseguiam ouvir. Porque o meu terceiro anel de espírito é de uma aranha demônio cara de homem de 1000 anos. Você entende? O corpo da mestra dos espíritos aranha de repente tremeu. Você claramente é um mestre dos espíritos do sistema controle. Por quê? Porque você pode absorver. Não há nada de impossível quanto a isso. Muitas pessoas têm a ideia errada. Isso é tudo. Mestres dos espíritos do sistema planta também são mestres dos espíritos ferramenta. Desde que aquele seu colega de time disco dos desejos é capaz de absorver anéis de espírito do tipo besta. Por que a minha grama azul prateada seria incapaz de fazer o mesmo? Vendo o anunciador. Aquele gerente ao andar até o ringue. Tang San casualmente balançou sua mão, jogando a mestra dos espíritos aranha a vários metros de distância. Essa batalha já estava concluída. Absorvendo a teia de aranha da mestra dos espíritos aranha. Naturalmente era o bizarro osso espiritual externo de Tang San. Como um osso espiritual externo carregando a energia da aranha demônio cara de homem. Ele possuía um incomparável efeito intimidador para todos os tipos de espíritos aracnídeos. No começo da luta, Tang San ainda se segurou, sem usar o poder que ele provia. Mas no último momento seu próprio poder espiritual também não era o suficiente. Ao mesmo tempo ele também não queria demorar mais. No final liberando a atmosfera do osso espiritual externo. É claro. Ninguém iria saber que isso era o efeito de um osso espiritual externo. Durante esses dias de treinamento com seu osso espiritual externo, Tang San descobriu que cada vez que ele usava seu osso espiritual externo 8 lanças de aranha, sua personalidade iria sofrer certa influência. Como se ele estivesse infectado pela atmosfera cruel da aranha demônio cara de homem. Quando ele parasse de usar as 8 lanças de aranha, as tendências cruéis iriam desaparecer completamente. Esse também era o motivo pelo qual ele fez um gesto tão arrogante para a audiência. Em contraste com sua personalidade normal. Tang San havia perguntado ao grande mestre sobre esse tipo de condição e a resposta do grande mestre foi bem simples. Desde que a energia da aranha demônio cara de homem era atualmente mais poderosa do que o poder espiritual de Tang San, ele ainda era incapaz de completamente dominar as 8 lanças de aranha. Portanto, ele iria sofrer a influência restante da aranha demônio cara de homem nas 8 lanças de aranha. Não havia necessidade de se preocupar com isso. Quando o poder espiritual de Tang San fosse o suficiente, esse tipo de influência negativa também iria naturalmente desaparecer. Mas com a firme força de vontade de Tang San, mesmo agora ele não iria perder sua natureza para a influência das 8 lanças de aranha. No máximo seu temperamento iria mudar. Vitória dos 7 demônios da Shurek. O anunciador. O gerente Al achou um pouco difícil declarar esse resultado. Ele lançou um olhar um tanto particularmente significativo para a única pessoa ainda de pé no ringue. Tang San. Em seu coração havia um tipo de sentimento indescritível. Ele não entendeu o porquê.
Mas de repente ele sentiu que esses mestres dos espíritos com máscaras verdes iriam não muito tempo depois se tornar os favoritos da grande arena espiritual de Sutu. Tang San recebeu seu resultado merecido, se virando e andando para fora da plataforma. Apenas então, a voz encantadora da mestra dos espíritos aranha soou com um tom aterrorizado, mas ainda especial. Você pode me dizer o seu nome? Tang San parou de andar, mas não virou sua cabeça. O terceiro dos 7 demônios da Shurek. Azura de 1000 mãos. Dessa vez, Tang San não ocultou sua voz. Não apenas a mestra dos espíritos aranha ouviu isso. O gerente Ao e a audiência mais próxima. Todos eles também o ouviram. Quando Tang San andou para fora da plataforma, a primeira coisa a recebê-lo foi um abraço excitado de Xiao Wu. Pequeno San, você está tão elegante. O jeito do abraço de Xiao Wu pode ter sido afetado por suas habilidades espirituais. Seu corpo magro se envolveu ao redor de Tang San como uma lula. Suas pernas se enrolaram ao redor de Tang San. Seus braços ao redor de seu pescoço e sua cara corada de excitamento. Parecia que eram apenas as ações impulsivas de Xiao Wu. Mas a verdadeira idade de Tang San já passava. Afinal, dos 30 anos. Vendo os sorrisos brincalhões dos outros, seu rosto não pôde evitar corar fortemente. Xiao Wu, me solte logo. Daimubai riu alto. Hoje nós obtivemos completa vitória. Vamos, irmãos e irmãs. Eu vou pagar pelo jantar. Vamos beber. As 7 pessoas, ainda usando suas máscaras, registraram seus pontos debaixo de altas aclamações. Retiraram suas recompensas e deixaram a grande arena de batalhas espirituais de Sutu. Quando a audiência pouco a pouco deixando a 13ª arena espiritual os viu, muitos deles estavam sussurrando. Especialmente quando eles viram Tang San vestido de forma simples, que atraiu a maioria dos olhares. Na luta de times anterior, Tang San imediatamente controlou o mestre dos espíritos defensor do inimigo, Mad Shi, e também controlou todo o estágio. Quando surgiu uma situação perigosa, ele também guiou seus colegas de time para longe do perigo e venceu a disputa com apenas um golpe. Nos olhos da audiência, eles naturalmente não conseguiam ver que o time combate selvagem atualmente estava sendo infligido com efeitos colaterais do fanatismo. Tudo o que eles viram foi a incrível vitória de Tang San. Na multidão, já havia um bom número de pessoas gritando seu apelido. Azura de 1000 mãos. Os 7 não demoraram muito, rapidamente se movendo para longe da multidão, reagrupando com o grande mestre Flenderes Alvugi. Eles rapidamente deixaram a área da grande arena de batalhas espirituais. Quando já não havia mais ninguém prestando atenção neles, os 7 finalmente tiraram suas máscaras, olhando um para o outro. Eles não conseguiram evitar começar a rir. No treinamento normal eles sempre lutavam juntos. Mas eles nunca souberam como era lutar contra pessoas de verdade numa plataforma como a grande arena de batalhas espirituais. As pessoas que mais sentiram isso foram Daimubai, Juzukin e Xiao Wu, que foram puxados para trás pela grama azul prateada de Tang San. Naquele momento o poder do trabalho de equipe evitou ferimentos. O entendimento deles sobre a importância do trabalho de equipe da qual o grande mestre falou instantaneamente se aprofundou. De volta no hotel, o grande mestre mais uma vez disse para todos irem para o quarto de Tang San, incluindo Flenderes Alvugi. Olhando para seus estudantes cansados, mas animados, ele perguntou calmamente:
Digam-me, quais são as suas impressões das lutas de hoje? Daimubai. Nas batalhas individuais, tudo ocorreu bem. Porém, na batalha de times nós evidentemente ainda não estávamos bem coordenados o suficiente. Essa foi a primeira vez que nós enfrentamos esse tanto de pressão. Oscar disse levemente triste. Na luta de times eu me tornei um fardo para todo mundo. Com uma força de luta a menos. É difícil ganhar contra oponentes fortes. Os outros também queriam dizer alguma coisa. Mas o grande mestre levantou sua mão para pará-los. Um sorriso gradualmente se expandiu na cara do grande mestre. Exceto por Tang-san. Os outros não puderam evitar esfregar seus olhos, pensando que sua fatiga estivesse lhes dando alucinações. Vocês estão todos errados. O que eu queria dizer é que todos vocês fizeram bem hoje. Eu estou muito satisfeito. Sim. Vocês ainda não estão bem coordenados uns com os outros. Mas essa foi, afinal, sua primeira vez lutando juntos. E o que vocês enfrentaram foi um time do 35º nível e acima com um recorde de 7 vitórias e um time completo. No time inimigo, o poder de controle da Mestra dos Espíritos Aranha. A defesa de Mad Shi e aquele mestre dos espíritos do tipo suporte. Todos se destacavam em seu próprio nível. Mas na condição desordenada em que vocês estavam, vocês ainda ganharam. Obrigado por me darem essa surpresa. Ganhar elogios de uma pessoa que está sempre sorrindo podia não significar muito. Porém, receber um elogio sincero do professor demoníaco de cara rígida fez os 7 demônios da Shurek se sentirem ainda mais excitados do que com as vitórias do dia. Os sorrisos dos 7 demônios da Shurek desapareceram. Mas seus olhos estavam todos queimando de excitação. Até mesmo o mais firme Tang-san e a fria Juzukin não eram exceção. O grande mestre olhou para Oscar. Pequeno Al. Você não precisa ser tão humilde. Sim. Em combate real você não pode lutar com eles. Mas você nunca parou de ajudar o time. Se eu estou correto, você foi o único que usou todo o seu poder espiritual. Por causa do planar das suas salsichas cogumelo. Todo mundo ficou seguro. Tang-san de fato controlou a situação. Mas se não fosse pelo seu suporte, essa luta não teria sido nossa. Mais corretamente, cada um de vocês teve um papel-chave na luta de hoje. Desde que vocês são um time. Então, nenhum de vocês pode ser retirado. Deixando de lado que, como mestre dos espíritos do sistema alimento, seu verdadeiro uso não é numa arena de batalha espiritual. Se você for para a linha de frente de uma guerra, a capacidade de lutar continuamente que você pode dar a todo mundo seria muito mais útil do que aqueles do time combate selvagem. Flender, que estava ao lado, ouviu isso e não pôde evitar rir. Grande mestre! Você não voltou apenas para elogiá-los, certo? O grande mestre sorriu. É claro que não. Eu só queria dizer a eles que eles são os melhores, mas não perfeitos. Amanhã eu permitirei que vocês parem de lutar na arena de batalhas espirituais por um dia. Mas, além de descansar, vocês devem refletir nos ganhos e perdas de hoje. Depois de amanhã, cada um de vocês vai ter que me dizer o que aprendeu. Certo. Eu tenho que ir agora. Lembrem-se, quando nós não estivermos aqui,
Não causem problemas, especialmente com qualquer mestre dos espíritos. É bem provável que vocês encontrem um mestre dos espíritos que pertença a uma grande família. Flender disse. O grande mestre está certo. Não causem nenhum problema. Porém, se intimidarem vocês, também não percam a moral da nossa academia. Maonjun secretamente mostrou sua língua e olhou para Oscar, rindo alto. Alguns dias antes, eles exatamente provocaram um rei espiritual e Maonjun até mesmo fritou certa parte daquela pessoa. O grande mestre e os outros andaram para fora do hotel. Flender disse. Xiao Gang. Essas crianças vão me trazer cada vez mais surpresas. Parece que foi uma boa ideia deixar você treinar todos eles. O grande mestre replicou. Isso também é devido ao talento deles. Contra um time que era 5 níveis mais poderoso e tinha 3 anéis de espírito a mais do que eles. Eles ainda ganharam. Isso já não foi apenas por causa da qualidade dos seus espíritos ou dos seus anéis de espírito. A cooperação deles também foi crucial. Flender suspirou. Mas eu ainda perdi. Comparado ao Tang San, Maonjun está muito atrás. Após ensinar durante todos esses anos, eu ainda sou pior que você. Ouvindo a rendição de Flender, o grande mestre sorriu novamente. Isso é óbvio. Mas é raro que você admita isso. Flender disse irritado. Por acaso eu pareço com um tipo que não admite as derrotas? Zhao Wuji, que estava ao lado deles, os interrompeu aptamente. Parece que é. Da última vez que fizemos uma aposta, você perdeu 10 moedas espirituais de ouro e nunca admitiu isso. Você. O grande mestre riu. Flender. De repente me deu vontade de beber cerveja. Já que você admitiu sua derrota, então seja nosso anfitrião. Certo. Vamos ver como eu bebo todos vocês até a morte sobrescrito uma. Flender disse ferozmente. Mas a alegria em seus olhos expôs suas reais emoções. Vendo o grande mestre novamente. Por alguma razão, a alegria há muito tempo perdida voltou. Por todos os professores terem saído, os 7 demônios da Shurek naturalmente perderam suas restrições. Daemubai não havia esquecido o que ele disse anteriormente e ele também não foi muito longe. Num restaurante próximo, ele ordenou uma mesa inteira com excelentes pratos acompanhados de 2 barris de cerveja de trigo, convidando todo mundo para comer com ele. Pequeno Sam, eu saúdo você. Obrigado pelo seu suporte imediato de antes. Daemubai pegou sua cerveja de trigo e a levantou na direção de Tang San. Tang San sorriu e também levantou sua cerveja na direção de Daemubai e os dois esvaziaram seus copos. É claro que ele sabia que Daemubai não estava agradecendo por ele mesmo. Embora ele tivesse sido puxado, ele não estava verdadeiramente em perigo. Ele estava agradecendo a Tang San por puxar Juzukin para trás naquela situação perigosa. Pequeno San, eu também te saúdo. Embora eu não seja tão forte quanto você, eu temo que você não seja tão bom quanto eu com a bebida. Oscar disse maliciosamente enquanto levantava seu copo. Antes que Tang San levantasse seu copo, Xiao o bloqueou. Oscar, você quer deixá-lo bêbado? Eu vou beber com você. Dizendo isso, Xiao mostrou seu lado de irmã mais velha, esvaziando seu copo em um gole. Oscar também bebeu a sua com rancor. Mas nos cantos dos seus olhos ele viu Tang San beber também. Bom,
Um bom gosto para vinho significa um bom posicionamento moral. Eu saúdo todo mundo. Dessa vez a pessoa que se levantou foi Ning Hongron. Ela não se apressou para beber. Parada ali de pé e olhando ao redor. Seus olhos se avermelharam. Quando eu vim para a escola pela primeira vez, eu causei muitos problemas para todo mundo. O que o terceiro irmão e o pequeno Al disseram então não estava errado. Se eu tivesse continuado como eu era, talvez eu realmente nunca tivesse sido capaz de entender o que realmente é um amigo. Depois de tantos dias, lutando juntos, experienciando desafios de vida ou morte juntos. Obrigado a todos vocês, meus companheiros. Esse copo eu bebo por todos vocês. E ao mesmo tempo, para dizer a todos vocês o que eu nunca fui capaz de dizer. Desculpem-me. Depois de dizer a última palavra, Ning Hongron esvaziou o copo em um gole. Enquanto ela bebia, duas brilhantes lágrimas escorreram suas macias bochechas brancas. Hongron, não beba tão ferozmente. Oscar a lembrou gentilmente. Vendo a atual aparência de Ning Hongron, o mais feliz provavelmente seria ele. Desde a primeira vez em que ele a viu, ele decidiu o seu alvo sobrescrito 2. Mas ao contrário acabou ferido. Agora Ning Hongron já havia se tornado tão fofa. É amplamente conhecido que crianças têm a personalidade mais flexível e a Ning Hongron de apenas 12 anos já havia se tornado tão diferente do que ela era apenas alguns meses atrás. Hongron, nós somos companheiros e até que irmãos. Agora e para sempre. Nós todos já aceitamos você desde que nós estivemos na grande floresta Estrela Dou. No futuro, não diga tais coisas. Venha. Vamos todo beber. Mas porque todos vocês são muito jovens. Bebam menos. Oscar de repente comentou. Hongron, por que você chama o Tang-san de terceiro irmão e a mim apenas de pequeno Al? Você não acha que isso é um pouco injusto? O rosto inteiro de Ning Hongron ficou vermelha, olhando para ele descontentemente, mas não respondendo. Ao lado Maonjun deu uma pista. Pequeno Al, não é de se admirar que você seja o segundo mais velho. Você realmente é de segunda classe sobrescrito 3. Eu gostaria de receber esse tipo de tratamento discriminatório. Oscar era uma pessoa esperta e imediatamente pensou melhor nisso. Olhando intensamente para Ning Hongron, muito excitado, ele quase riu e rapidamente disse: Certo. Certo. É minha culpa. Eu vou beber como punição. Vinho é um desses tipos de bebidas que quanto mais você bebe, mais você fica ligado um ao outro. Mas também, quanto mais você bebe, menos você fica no controle. Isso incluía Daimubai, que disse para eles beberem menos no início. No final, só conseguia beber sem parar. Mesmo que os 7 fossem bem jovens. Como mestres dos espíritos. Seus níveis de tolerância eram muito superiores aos de pessoas normais. Além disso, depois desse período de treinamento, a habilidade deles de digerir álcool ficou sem dúvida mais forte. Essa sessão de bebedeira durou 4 horas completas. No dia seguinte, quando todo mundo ficou sóbrio, eles mal conseguiam lembrar-se de alguma coisa. Apenas que a pessoa com a maior habilidade de beber foi a única que aguentou ficar acordada. Não foi nem Daimubai com o maior poder espiritual, nem Tang-san com a maior força geral.
mas a única com o pagode de porcelana dos 7 tesouros. Lindhongron. Naquele tempo, o primeiro a cair foi Maonjum. O limite de bebida do gordo obviamente não era nada especial. O segundo foi o Oscar. Logo em seguida foi Xiao Wu. Quem teria imaginado que o quarto a cair seria o mais velho? Dai Mubai. Zhu Zuqin e Tang San caíram ao mesmo tempo e no final. A única que não caiu foi Lindhongron. Lindhongron não apenas não desmaiou, mas ela também foi a que mais bebeu. Enquanto bebia, era praticamente um copo inteiro a cada gole. Com o grande vigor que ela tinha antes como uma delinquente. Mas de acordo com a própria Lindhongron, esse foi a primeira vez dela bebendo. Depois disso, sempre que as outras 6 pessoas dos 7 demônios da Shurek se lembravam desse assunto, só havia uma palavra em suas mentes: gênio. As batalhas espirituais continuaram. No mês seguinte, as batalhas dos 7 demônios da Shurek nos ringues da grande arena espiritual de Sultu poderiam até ser descritas como o vento criando ondas. Nesse mês, os 7 demônios da Shurek participaram em 27 lutas de time, 27 batalhas e 27 vitórias. Dentro do alcance do 30º nível, eles não tinham competição. Nas batalhas individuais, a Comunicação 3-5 também conseguiu o recorde de 27 vitórias sucessivas. A compatibilidade e o trabalho de equipe de Tang San e Xiao era tão forte que eles deixaram seus oponentes impotentes. A combinação Tigre Branco alado de Daimubai e Oscar conseguiu um total de 16 vitórias e 11 derrotas em 27 lutas. Isso ocorreu principalmente porque Daimubai estava lutando sozinho. As salsichas do Oscar. No final, em uma luta espiritual como essas na arena de batalha, só conseguiam fazer esse tanto. A combinação civeta dos 7 tesouros de Lindhongron e Zhu Zuqin pontuou um pouco melhor que a combinação Tigre Branco alado. Afinal, elas participaram nas lutas espirituais de 2 versus 2 do 20º nível de Grãos Mestres Espirituais. Elas obtiveram um ótimo recorde de 22 vitórias e 5 derrotas em 27 lutas, das quais 8 foram vitórias consecutivas, rendendo a elas uma boa quantidade de pontos. Para as competições individuais, os 7 demônios da Shurek foram ainda mais impressionantes. Daimubai na classificação do 30º nível. Exceto pelas 2 vezes em que encontrou mestres dos espíritos do sistema controle e perdeu. Ganhou 25 rounds. A sorte de Tang San foi excelente e ele nunca encontrou um oponente do tipo fogo. Com seus inferiores 32 níveis. Na classificação dos anciãos espirituais do 30º nível, ele inesperadamente manteve a vitória completa. Afinal, contra sua teia de aranha restringidora, sem uma forma de derrotá-la. Para aqueles no alcance do seu nível, era muito difícil de escapar. Xiao Wu foi um pouquinho pior. Embora seu teleporte fosse bem extraordinário, várias vezes ela encontrou oponentes que acabavam restringindo sua habilidade. Mas ela ainda teve 20 vitórias. Maonjum, na classificação do 20º nível, foi bem sucedido e venceu 23 batalhas das 27. O recorde da competição individual de Zhu Zuqin não foi inferior, vencendo apenas uma batalha a menos do que Maonjum. Contando desse jeito, Tang San foi o que mais ganhou. Embora os pontos ganhados nos 3 tipos de batalhas da grande arena espiritual fossem contados separadamente, contando com tantas vitórias consecutivas, seus pontos aumentaram rapidamente. Se não fosse pela regrada grande arena espiritual de que os pontos extras obtidos nas disputas consecutivas só fossem adicionados no final de cada mês,
No momento, eles não seriam apenas lutadores espirituais de ferro. Ainda assim, o impressionante desempenho dos 7 demônios da Shurek já havia chamado a atenção da grande arena espiritual. Se não fosse pelo nível do distintivo de lutadores espirituais deles ser tão baixo, e assim não cumprindo o requisito mínimo da arena central de batalhas espirituais, talvez eles já tivessem sido convidados para participar na grande arena central de batalhas espirituais. Quando os 7 demônios da Shurek chegaram à arena, dessa vez era exatamente o segundo dia do mês, com o total de 30 dias desse mês, com a exceção do dia de descanso. Após as batalhas espirituais de hoje, o período de um mês estaria terminado. Então eles iriam ter seus pontos calculados. Nesse momento, eles definitivamente não ficariam no atual nível de ferro. Ainda mais digno de elogios, dos 7 demônios da Shurek, seu capitão, o poder espiritual do tigre branco de olhos cruéis, Daemubai, havia atravessado para o 38º nível. Isso não foi causado apenas por seu trabalho duro na cultivação, mas também por causa desses 4 meses de treinamento para fortalecer o corpo e de batalhas reais. Ao mesmo tempo, Juzukin e Ninghongron também aumentaram seu poder espiritual, alcançando o 28º e 27º nível respectivamente, avançando na direção do 30º nível. À medida que a noite caiu, no coração da parte central da cidade de Suutu, a grande arena de batalhas espirituais ficou brilhantemente acesa. Os espectadores fluíam continuamente de todos os 4 cantos da cidade. De tempos em tempos, era até possível ver carruagens luxuosas com a proteção de comitivas entrarem na grande arena espiritual por passagens VIPs. Esses eram ou de grandes clãs ou aristocratas. Naturalmente, as batalhas no coração da grande arena de batalhas espirituais de Suutu chamavam suas atenções. Hoje era o último dia do mês e também um final de semana. A grande arena espiritual de Suutu iria obviamente se tornar uma das maiores fontes de entretenimento para as pessoas da cidade de Suutu. Aqui, não apenas eles seriam capazes de ver espetaculares batalhas espirituais, eles também podiam tentar sua sorte e fazer pequenas apostas, dando suporte para seus lutadores espirituais preferidos, incluindo o grande mestre Flenderes Alvugi. O grupo da Academia Shurek se dispersou completamente dentro da grande arena de batalhas espirituais de Suutu. Isso não era porque eles precisavam ser cuidadosos para esconder suas identidades, mas porque era necessário. Depois desse mês de batalhas, os 7 demônios da Shurek fizeram realizações notáveis, assim naturalmente se tornando o foco da atenção da audiência. Embora eles ainda não tivessem estado no centro da principal arena de lutas espirituais, a audiência nos arredores já estava bem familiarizada com eles. O título dos 7 demônios da Shurek já havia se tornado familiar entre a multidão, os deixando excitados, para evitar problemas e dificuldades desnecessárias. Desde 10 dias atrás, as pessoas da Academia Shurek começaram a entrar como eles normalmente se vestiam e se trocar completamente assim que estivessem lá dentro, e só então se mover para o lugar designado para se inscrever para uma batalha. Assim, tentar descobrir onde os 7 demônios da Shurek estavam indo competir havia se tornado um dos costumes divertidos para a multidão nas sessões adjacentes. Hoje, como nas últimas vezes, eles especialmente usavam roupas planas dentro da grande arena de batalhas espirituais. Ninguém iria perceber alguns adolescentes. Depois desses poucos meses, Tansan e Mahonjun já tinham feito 13 anos. Em mais alguns meses,
Xiao Wu, Ninghongron e Juzukin também iriam fazer 13. Com suas idades sendo seu melhor disfarce. A perspicácia da decisão do grande mestre de fazê-los usar máscaras era realmente digna de elogios. Embora as batalhas de grupo fossem as últimas a começar, ela seria a primeira a ser registrada. Isso era para assegurar que elas não coincidissem com as batalhas individuais e de pares. O grande mestre os instruiu e os dispersou para lutarem em distritos diferentes, para assim não se encontrarem e evitar afetar suas vitórias consecutivas. Após isso, o grande mestre cuidou do registro deles nas batalhas de grupo como seu representante. Hoje o grande mestre escolheu o 8º distrito e ajudou seus discípulos a se registrarem. Após um mês de batalhas, o originalmente incrivelmente difícil de alcançar nível de prata, com os esforços de todos nas vitórias consecutivas, estava prestes a ser alcançado. Agora eles só precisavam esperar pela batalha espiritual de hoje acabar e ir coletar os pontos extras. Isso era tudo. O grande mestre não queria chamar muita atenção para seus discípulos, uma vez que alguém descobrisse informações sobre suas idades. Então a atenção de todo mundo iria trazer muitos problemas para eles. Assim ele decidiu que, depois de hoje, ele iria levar os 7 demônios da Shurek para o seu especialmente preparado 3º estágio de treinamento.